Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, tio. Graça e paz, povo de Deus. Povo lindo e abençoado. Que alegria, que prazer estar aqui nessa noite. Depois já de muito tempo subir aqui para falar algo bem legal para a gente nesta noite. É um orgulho para mim ver cada um de você e saber como que você é especial nesse reino, né, Ângelo? Saber o quanto que você faz toda a diferença na vida dessa cidade, com os dons e talento tão especial que Cristo te chamou para fazer. Tanto eu também, tanto você, que tem uma longa jornada nessa terra, que é de ganhar muitas vidas para Jesus, amém? Sempre que eu canto, sempre que eu vou trazer algo para vocês, sempre preciso também ter uma canção para completar a nossa grande missão, amém? Vamos cantar? Entregue a Deus a sua vida, amém? Entregue a Deus as tuas amarguras, sem hesitar, confia-lhe tua dor. Não deixará que sombra de temor cubra teu ser de tristezas e pesar. Entrega a Deus as tuas horas tristes, quando ninguém te pode confortar. Recorre a Deus, pois paz deseja dar ao coração quebrantado pela dor. Entrega a Deus as suas lutas, amém, meus queridos? Aleluia! Só Ele pode cuidar dos seus anseios. Entrega a Deus as lutas desta vida, sem mais tardar, entrega-lhe teu ser, pois afinal, sem dor e sem sofrer, descansará para sempre em seu lar. Amém? Você já entregou a sua vida por completo a Jesus? Aleluia, que maravilha, que bênção de Deus. Eu vou pedir o nosso garotão para colocar o tema nessa noite, que é um versículo muito importante. O que nós vamos trabalhar nessa noite é o que Deus já fez na vida de muitos de vocês, amém? Mas também vocês vão ser usados grandemente para poder trabalhar muitas pessoas ainda nessa terra. Eu quero que você fale comigo, o desejo de Deus pelos improváveis. O desejo de Deus pelos improváveis. O nosso texto está em 1 Coríntios 1:27, amém? Então eu não vou ler, eu vou contar 1, 2, 3 e você vai ler bem forte para mim do que Deus faz, qual é o chamado de Deus para as nossas vidas, o que Ele é capaz de fazer naquele que ninguém dá nada por Ele, amém? Vamos lá? Mas Deus... Amém. Eu quero que você deixe esse versículo na tela para mim, tá, meu filho? A própria Bíblia, querido, ela já diz, ela já está dizendo com o que Deus pode fazer com o improvável, amém? O próprio versículo está dizendo que Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Então, com certeza, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo tem prazer, tem alegria no mais vil pecador. Amém? Você pode observar, quando nós já somos crentes, filhos de Deus, que nós somos criados na igreja, é lógico que nós damos grandes resultados no reino. Nós damos grandes resultados no ministério, né, pastora Teca? Mas a Bíblia diz que a alegria de Deus para o improvável,
para o pecador é muito maior. Entendeu? Porque o que é pecador, o que é escravo de Satanás, aquele que faz as coisas errantes, quando ele vem para Jesus, quando ele reconhece os seus pecados, toda a mudança, tudo que o Senhor fez, o resultado dele vai ser muito grande. Ele vai incomodar o inferno, ele vai envergonhar os sábios, aqueles que já acham que já são de Jesus, aqueles que já foi escolhido, eles vão envergonhar a sociedade não vai acreditar no grande milagre, na promessa do que Jesus fez. Amém, meus amados? Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Amém? Então, você pode observar que todas as vezes que um errante, um pecador vem para Jesus, muitas das vezes ele vai passar na rua e muitos vão falar: eu não acredito. Aquele se converteu, aquele entregou a sua vida para Jesus, é mentira, não dá para acreditar, porque geralmente, meu amado, o mais vil pecador, ele vai incomodar o inferno. É através da vida do mais vil pecador que muitas almas serão salvas, que muitas vidas serão alcançadas pelo sangue de Jesus. E nós podemos ver nessa igreja quantas pessoas foi salva por Cristo Jesus, que hoje está fazendo grandes milagres, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo alcançadas através da sua vida, amém? Que muitos olharam para você lá atrás e não dava nada para você. Esse não tem jeito não tem jeito. Ele pode até ir para a igreja, mas em pouco tempo ele está de volta. Mas para a honra e glória de Jesus Cristo, você está aqui, amém, meu amado? Para contar a história e continuar fazendo o ID de Jesus, né, Ailton? Continuar a sua grande missão que o Senhor nos deu, que é de ganhar muitas e muitas vidas para Jesus. Quando eu olho para o nosso irmão Ailton, que está sentado aqui, um grande homem, servo de Deus, que já há muitos anos ele vem servindo. Para a sociedade, eles não esperavam o que ele está vivendo hoje. Porque o mundo é cruel, o mundo é covarde. O mundo, ele não espera mudança. O mundo, ele não entende do que Jesus pode fazer com o mais vil pecador. Jesus está à procura desses. E esses, quando eles vêm, eles incomodam o inferno. Amém? Irmão Ailton é uma bênção. E sempre que ele pode, ele fala de Jesus para as pessoas. Ele testemunha. Cadê meu fundo musical que eu estou esperando? Sempre eu preciso de fundo, tá bom, querido? Então, o mais vil pecador, ele incomoda o inferno, ele fala de Jesus, ele evangeliza, ele ganha vida, ele parte para cima, porque ele é o improvável de Deus. Jesus aproveitou essa vida tão valiosa, tão especial, para que muitas pessoas fossem salvas por Cristo Jesus. Alexandre está na minha frente e quando as pessoas olhavam para Alexandre lá atrás, eles jamais imaginariam ver esse homem na presença de Deus. Né, meu filho? Alexandre já contou o seu testemunho que por várias vezes ele caía por aí afora. E ele pintava o 7, ele se entregou ao pecado, se entregou às drogas, se entregou a Satanás. E chegou a ponto de nem reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Até mesmo na existência de Cristo Jesus. Mas Jesus, ele veio para o improvável, né, Alexandre? E você hoje está aqui, meu filho, para envergonhar os sábios, amém? Você está aqui para incomodar o inferno, para sacudir o inferno, porque Jesus te chamou. Quando eu olho para Ângelo lá atrás, em toda a infância dele, de rapaz, né, meu filho? A gente conhece um pouco da história dele e nem eu imaginaria que hoje ele está aqui servindo. Um grande homem de Deus, juntamente com a sua esposa, porque Cristo salvou. É assim que Cristo faz. Jesus está à procura do mais vil pecador, o mais fracassado. E é eu e você. Cada mudança, cada pessoa que vem para Jesus, ela não vem por acaso. Geralmente Deus usou um filho de Deus, uma pessoa simples, amém? Que passou por ali e fez um convite. Vamos, meu querido, vamos para a igreja hoje. Vamos para a igreja. E muitas das vezes essa pessoa, ela insiste para que essa pessoa venha para Jesus. E até chega um dia que essa pessoa ela vem para Jesus. Às vezes você acha que você não fez nada demais, que você fez apenas um convite e você nem imagina que essa pessoa vai mudar a história de muitas vidas. Às vezes você nem conseguiu ganhar muitas pessoas para Jesus,
mas um simples convite que você fez para esse improvável. É esse improvável que vai arrastar multidões de pessoas para Jesus. Então, quanto que vale a pena, né, Jocélio? O quanto que vale a pena o convite? O quanto que vale a pena a gente amar as pessoas? Olhar para cada pessoa como o olhar de Cristo Jesus, como o olhar de misericórdia, quando nós encontramos essas pessoas por aí na cidade, que está sem rumo e sem direção. A Bíblia Sagrada, que grandes homens lá atrás, tem uma linda história, como o rei Davi, que estava no campo, quando Samuel vai à casa de Jessé, e Jessé reúne aquele monte de filhos bonitos, saudáveis, né? Homens lindos, altos, guerreiros, não é verdade? E Samuel desafia Jessé: ainda você está falhando comigo? Cadê o seu outro filho? Cadê o seu último filho? E Jessé diz: não, o meu filho é apenas um cuidador de animal. Ele está no pasto, está cuidando. Quem é ele? Ele é muito pequeno, é o meu garoto. E Samuel manda buscar o rei Davi. Eu fico imaginando ele vindo, né? Todo sujo, fedendo gado, sem muito entender a sua missão, diante dos seus irmãos, que era muito mais bonito, muito mais saudável. Então ele recebe o desafio ali da grande missão de salvar uma nação. Ele era um improvável, amém? Diz comigo, ele era um improvável para aquela sociedade. E então Jesus Cristo, ele sempre vai escolher o mais simples, amém? Às vezes você é o mais simples da tua casa, é aquele que ninguém dá nada por você. Às vezes você tem uns irmãos mais letrados do que você é o mais simples, o mais analfabeto, mas é esse que Cristo quer usar, amém? Que vai fazer toda a diferença na terra. Essa semana nós estamos com a pastora Teca na nossa casa. Fique de pé, pastora Teca. Dá uma olhada para trás para as pessoas verem como que você é bonitona, né? Olha aí, olha que nega bonita. Ela é da igreja do pastor Jucimar Ramos, tá, querido? Já há bastante tempo que ela vem trabalhando aqui na cidade com a gente, nos encontros de cura, e a gente tivemos o privilégio de conhecer, e ela se aproximou da nossa família, apaixonou por nós. Foi amor à primeira vista. Então eu fico imaginando como que é gostoso quando você é filho de Deus. Geralmente as pessoas vão se aproximar de você e grandes coisas vão acontecendo. Então nós trouxemos ela para perto, ela está conosco já todas as folgas, férias, ela vem para nossa casa. E a gente sentado na mesa um pouquinho essa semana, ela estava falando um pouquinho da sua história lá atrás. Quem era ela? Como que ela era desacreditada em Salvador, né, pastor? Ninguém dava nada por ela, porque ela ainda não tinha Cristo Jesus. Ela não tinha tido um encontro genuíno com Cristo Jesus. E nem ela acreditava no milagre, na promessa que Cristo tinha para fazer em sua vida. E Cristo levantou ela, meus irmãos, para mudar uma geração. Quantas pessoas foi transformada, foi salva através do programa de cura, né? Foi liberta no programa de cura através da pastora Teca. Aquela menina que nem ela acreditava nela mesma, não é verdade? Porque quando nós não temos Jesus, nós é assim. Nem nós acreditamos em nós mesmos. Mas Jesus Cristo, ele é um Deus de milagre. Me chamou a mim com toda a simplicidade que eu tenho, para poder mudar uma nação, para poder mudar a vida de muitas pessoas. Jesus chamou Ailton. Eu fico imaginando todas as vezes que esse negrão chonado, bonito, grande, alto, está naquela porta lá, ajudando, abrindo a igreja, ligando os ar-condicionados. Quantas pessoas chegam e observam ele trabalhando, servindo. Jocélio também, com a sua equipe, o Ângelo Mais Arroz, tantos outros vocês que estão aqui nessa noite. Como que as pessoas observam vocês servindo? Às vezes vocês não precisam nem fazer muito, mas vocês estão à disposição do reino de Deus, dando o seu melhor, se doando, fazendo acontecer, e vocês vão ganhando o coração das pessoas, amém? As pessoas vão se aproximando de Deus, porque as pessoas veem o quanto que vocês preocupam com elas. Aquelas pessoas que se sentem incapazes, que não se sente ninguém. Aqueles que chegam lá fora, já começando da equipe lá fora, que guarda os carros, organiza. Às vezes pega uma sombrinha, coloca nessas mulheres que entram para dentro da igreja, até mesmo os homens, e traz para cá. Às vezes aquela pessoa, ele veio para a igreja naquela noite sem expectativa nenhuma, não é verdade? Mas ele foi acolhido com amor, ele foi acolhido com gratidão.
E a agência improvável que veio fazer uma visita nesta noite, através da sua vida, como um instrumento de Deus, ele será transformado. Cada um de você que abre a porta da sua casa para uma célula, quantas pessoas foi salva na tua casa? Amém, meus amados? Quantas pessoas foi transformada por Cristo Jesus através da sua casa? Que você abriu com alegria, com satisfação. Hoje eu vou receber o improvável. Eu vou receber meu vizinho. Meu vizinho é chato. Muitas das vezes esse cabra quase não conversa comigo. Ele é estranho, mas eu vou convidar ele. Eu vou convidar, vou fazer a minha parte. Ali você prepara um suco, prepara um café, coloca umas bolachas no prato, não é verdade? E convida essas pessoas. Ou se não, distribui as tarefas e cada um leva um prato gostoso, né, Ângelo? Como acontece na tua casa e acontece na casa de muitos da casa de vocês. Ali você recebe pessoas maravilhosas e vocês acolhem, cuidam com amor. E essas pessoas que para o mundo não era ninguém, eram improvável, essas pessoas são transformadas. Como que nós crescemos? Amém? A igreja ela não cresceu só através dos nossos pastores. Eles são instrumentos de Deus, são maravilhosos, são a chave fundamental para arrancar a igreja, fazer acontecer, mas também foi através da sua vida, amém? Que está aí dizendo, estou com você, meu pastor, conta comigo, estamos juntos nessa, vamos fazer o milagre acontecer, vamos ganhar essa cidade para Jesus, vamos ganhar a nossa rua para Jesus. Então, muitas coisas maravilhosas, extraordinárias vai acontecendo através da sua vida, através do seu testemunho. Às vezes nós estamos lá no Corvo da Areia, de vez em quando a Néia solta alguns vídeos lá, de vocês contando um pouco da história de vocês, as mulheres que não podiam gerar, os homens que eram alcoólatras, alguns que tinham enfermidade no corpo, e nós podemos ver o milagre de Jesus acontecendo através de uma igreja que ora, através de uma igreja que busca, através de uma igreja que acolhe, através de uma igreja que valoriza pessoas, amém? E você foi chamado para transformar uma cidade, amém? Diz comigo, eu fui chamado para transformar uma cidade. Aleluia, você é maravilhoso. Dá uma salva de palmas para Jesus e para você nesta noite. Eu vou pedir os meninos que coloquem o vídeo dos adolescentes que estava fazendo um trabalho lindo à noite, que me fez uma surpresa no meu portão. Solta aí para nós. Gente, a gente chegou agora aqui do culto e olha o que a gente encontra. Os missionários da palavra e poder. Que honra, hein? Ó, só as lendas. Essa da minha casa ainda, né, Pedro? Muito lendárias. Eu recebi. Dá uma salva de palmas para esses meninos, querido. Eu cheguei à noite da igreja. Quando eu pensei que não, esses meninos foram se aproximando no meu portão. Eu falei, meninos, o que vocês estavam fazendo? Tio João, nós estávamos evangelizando. Nós estávamos transmitindo a palavra de Jesus para as pessoas. Dê uma salva de palmas para eles, querido. Nessa noite, eles merecem honra. E eu fiquei feliz, eu fiquei maravilhado, porque na minha rua tem tantas pessoas ainda que não foi salva por Cristo Jesus. Mas eles estavam lá, falando de Jesus. São meninos simples, amém? São meninos que cada um tem uma história, uma dificuldade na sua casa, no seu lar, que muitas das vezes não vem num berço cristão. Mas meninos que foi encontrado, que foi salvo por Cristo Jesus. E esses são os profetas de Cristo no templo de hoje, amém? Amém, Kaique? Eles são profetas, homens de Deus, que estão por aí afora, falando de Jesus. Jesus te ama, filho. Vai na igreja nos visitar. Você é muito importante para Jesus. Você já pensou em acordar esses meninos? E na minha rua lá embaixo, geralmente fica um povão bebendo, sentado lá, tomando cerveja, e com certeza eles passaram por ali e eles falaram de Jesus. Isso é coragem. E são homens de Deus, são profetas de Deus, que vai fazer uma grande diferença nesse mundo. A Bíblia Sagrada conta de grandes homens, grandes mulheres, que foi destaque, que não era reconhecido pela sociedade, mas que transformou o mundo. Mas vocês hoje dão continuidade, amém? Vocês no futuro, todos vocês no futuro, vocês vão ser relembrados do grande milagre, do que Deus fez na vida de muitas pessoas. Amém? Às vezes vocês não vão mais estar aqui, que Deus já levou, já vão estar velho, mas sempre vai ouvir alguém falando, fulano de tal se foi, mas a minha vida foi alcançada através da vida dele. Lá atrás, alguém falou de Jesus. Lá atrás, eu fui transformado por Cristo Jesus. Porque alguém falou de Jesus para mim.
Hoje eu estou dando fruto porque alguém lá atrás falou para mim. Hoje nós estamos aqui. Eu estou aqui porque homens corajosos falaram de Jesus para os meus pais. Meus pais para a sociedade, o meu pai para a sociedade, ele era um improvável. Para a sociedade ele era, porque ele bebia, ele fumava, ele não tinha compromisso com as coisas de Deus. Mas homens um dia falaram de Jesus para ele. Cuidaram dele, zelaram dele. E ele conseguiu comprometer toda a sua família. Ele não perdeu tempo. Ele fez questão de investir nos seus filhos. Mesmo com suas lutas, mesmo com as suas dificuldades, ele estava ali incentivando os filhos, juntamente com a minha mãe. Vamos para a igreja, meus filhos. Vamos para a igreja, meus filhos. Vamos para a igreja. Era chuva ou sol. Eles estavam ali. E pais abençoados por Cristo Jesus. Eles pagam o preço pelos teus filhos. Pagam o preço pela tua família. Homens, mulheres de Deus são comprometidos em abençoar a tua casa, cuidando, zelando da próxima geração. Amém? E teus filhos darão frutos. Teus filhos serão bênção. Teus filhos ganharão um futuro, brilharão num futuro que Jesus preparou. Quantas pessoas daqui mais 20, 30, 40, 50 anos serão alcançadas? Porque você vai continuar brilhando, amém? Fazendo acontecer e convidando. Há poucos dias estive na casa de Kaique, e Kaique incomodado, falou assim: tio Jó, um tempo atrás, a gente ia para a escola e era um mover tão grande quando a Samara, juntamente com as meninas, antes de se formar, ela juntava aquele monte de aluno, falava de Jesus, pregava, e a gente viu um mover tão grande, mas ultimamente as coisas pararam um pouco mais. Eu estou sentindo que nós precisamos fazer um pouco mais. As coisas não estão ainda do jeito que eu quero. Isso é ele incomodado, né? Com o futuro de uma escola. E então eu estou estudando a Bíblia, eu estou buscando estratégia juntamente com os meus colegas para que nós possamos dar continuidade na escola daquele trabalho que lá atrás os meninos vinham fazendo. Porque a gente está ali e eu quero dar essa continuidade. Estava Kaique me falando isso, né, meu filho? Você lembra? Então, dá uma salva de palmas para esse menino que está preocupado com o futuro de uma escola, dos seus colegas. Lá no Córrego da Areia nós estamos, cada vida que nós temos lá, eles têm uma história, eles têm um passado. História muito triste do que eles foram lá atrás. Para aquele vilarejo eles não eram ninguém, eles eram improvável, eles eram alguém alcoólatra, eles eram alguém que fazia farra nas suas casas, era alguém que traficava, que cuidava do tráfico de droga, mas Jesus Cristo nos colocou ali, amém? Jesus Cristo nos colocou ali para ajudar o improvável, para dizer para ele que ele é importante, que ele é especial e que ele é muita coisa para Deus e que ele vai fazer grandes coisas nesse mundo, naquele vilarejo, em uma cidade, através da vida dele. Então Deus já vem fazendo grandes promessas, grandes milagres e Deus está fazendo aqui também, amém? Meu filho, coloca um dos vídeos dos meus meninos aí, pode ser do Givanildo. Irmãos, graças e paz, aqui quem fala com vocês é Givanildo. Eu era o improvável, mas Jesus me salvou e hoje eu sirvo no reino com alegria, com amor e com felicidade. Amém. Dá uma salva de palmas para ele. Hoje ele serve no reino, porque um dia alguém... Cadê meu fundo? Cadê meu fundo? Hoje ele serve no reino. Meu fundo não pode parar, tá bom? Hoje ele serve no reino. Amém, meus amados? Porque um dia alguém olhou para ele e falou: meu filho, você é um pecador, você é um fracassado, você está fazendo tudo errado, mas Jesus te ama. Eu estou aqui com você, me dá a sua mão, vamos caminhar comigo, eu vou cuidar de você. Eu pude presenciar, eu pude viver isso com ele, o Mazaneia. E ele era muito cruel, ele era muito covarde. Eu já falei isso aqui outras vezes. Ele espancava a mulher, ele não tinha misericórdia da mulher. Ele batia nela demais quando ele bebia. Então, nós aproximamos dele naquela época, uma época difícil. Eu falei: filho, deixa eu cuidar de você, deixa eu aproximar de você. Eu nem te conheço direito, mas deixa eu te ajudar. E a gente
chegamos para perto dele, acolheu. Eu lembro que naquela época eu tinha um chevetinho. Eu falei, a gente vem buscar você, vamos para a igreja comigo. E a gente trouxe ele, e a gente trouxe a Cláudia, e a gente foi cuidando, e a gente está cuidando até hoje, amém? Tem hora que ele me dá trabalho ainda, né? Faz umas pirraças danadas, mas eu estou aqui, meu filho, me dá a sua mão, vamos caminhar comigo. Às vezes está com um problema lá em casa, e ele é igual o discípulo da Bíblia, aquele explosivo, qual é o nome dele? Pedrão, né? E ele é todo explosivo, todo explosivo. Quando pensa que não, ele já está fora de si, e já está nervoso. Vem para cá, vamos conversar. E nós senta e conversa com ele, conversa com a mulher, e acerta os ponteiros. Eu preciso de você, meu filho. Nós precisamos dar continuidade, eu preciso de você no reino para servir comigo. Daí a pouco ele já está bem de novo, e está servindo, e está fazendo acontecer, porque nós não podemos abandonar o improvável, amém? Por mais improvável, por mais difícil, por mais complicado que você precisa continuar. Você continua importante para Deus, amém? Então nunca desiste daquele que você ganhou para Jesus. Continua ali com ele, dizendo para ele que ele é importante, que ele é bonito, que você tem paciência com ele, apesar que tem hora que a gente não tem muita, né? Mas você está ali. Não, meu filho, eu estou do seu lado. Vamos prosseguir, vamos caminhar, vamos fazer acontecer. Ele vai continuar, amém? Coloca um vídeo do Bartolomeu para mim, meu filho. Graça e paz, igreja. Eu era uma pessoa perdida e Jesus me encontrou. Hoje eu fui salvo pela graça do Senhor e tenho o privilégio de servir ao reino. E é um prazer estar reunido com pessoas que vai ajudando o nosso crescimento e a gente vê outras pessoas também acompanhando, nos ajudando. É o privilégio de servir e estarmos juntos em comunhão. Amém. Dá uma salva de palmas para Bartolomeu. Gente, vocês não têm ideia como que o Bartô é leal, do que Jesus fez na vida desse negro. Quantas das vezes o Mazanéia passava na casa de Bartolomeu e tinha muita gente lá, e bebendo, e tal, e aquelas farras, e tal. Ele com a sua mulher, ele tinha uma negrona bonita, mas a negrona abandonou ele e foi embora, querido. Foi dias muito difícil para a vida de Bartô. E eu lembro que quantas das vezes a gente convidava ele para ir na igreja, a mulher até ia. Às vezes ele ia, ficava lá de fora, sem Cristo, meio distante, mas chegou um tempo que a esposa dele foi embora. Mas nós continuamos ali, amém? Nós continuamos do lado do improvável. Meu filho, você é importante, você é especial. Você não tem ideia como que você é importante para Deus. O que Deus vai fazer na sua vida. E Bartolomeu chegou e nós amamos, nós cuidamos. Estamos com ele nos braços e amando e cuidando. Ontem mesmo fomos para a casa dele, tivemos um alinhamento com o Ministério de Louvor e lá nós estávamos junto com ele, amando, abraçado com ele, e ele feliz da vida, trabalhando para Jesus. É um servo que vocês não têm ideia que esse homem, amém? Do que Deus fez na vida de Bartolomeu. É um servo fiel que está presente em tudo, dizendo: Jó, né, do que vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Pode sempre contar comigo. Então, meus amados, Deus sempre vai usar um improvável, amém? E o improvável vai fazer toda a diferença na terra. E se era Bartolomeu, Jesus Cristo salvou, Jesus Cristo libertou, como também vai libertar muitas vidas através da sua vida, amém? Você nesta noite compromete a Jesus de ganhar vida para Jesus? Aleluia, aleluia. Coloca o vídeo do Pedro aí para mim, meus filhos. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu estava perdido, hoje Deus me encontrou. Sou muito feliz a Deus por estar servindo a Ele, né, na igreja, a palavra e poder. É nóis. Amém? Dá uma salva de palmas pro Pedro, gente. Uma salva de palmas pro Pedro. O Pedro, há um tempo desse, a gente passava perto dele, nem olhar para você ele olhava. Ele tinha uma dificuldade de olhar para você, sempre com os olhos baixos. Eu não sei qual era o peso que ele carregava, a vergonha que ele carregava. E nós foi aproximando dele devagarzinho. Filho, você é importante. Como foi bom você vir na igreja hoje. E a gente acolhia, a gente valorizava. E a gente devagarzinho foi trazendo ele para perto. Foi cuidando dele, fazia coisas terríveis lá dentro do vilarejo. Sabe por quê? Porque ele era um improvável para as pessoas daquele lugar. Para as pessoas ele era mau. Ele era cruel para as pessoas. Mas Cristo salva o mais vil pecador, amém? Jesus muda o mais vil pecador
E você é o canal de Deus, o profeta de Deus, a profeta de Deus, para inspirar as pessoas, para transformar as pessoas e amar e cuidar. O Pedro hoje está bem, está batizado, está participando do louvor, está solto, que vocês precisam de ver. A alegria que esse negro dos olhos verdes está. E grandes milagres, grandes promessas Deus está fazendo, porque Ele nos chamou, amém? Para ajudar aquele que acha que não consegue caminhar só. Muitos não conseguem caminhar só, né, pastora Teca? Não consegue, queridos. Muitos de vocês conseguiram deslanchar só. Às vezes foi pouca coisa para você ir para Jesus, mas muitos não conseguem. E sempre Ele vai precisar de nós. Sempre Ele vai precisar de uma mãozinha para abençoar, né, Alexandre? E para isso que Deus nos levantou nessa cidade linda e maravilhosa chamada Boa Esperança, para transformar, para mudar a vida das pessoas, amém? Coloca o vídeo do meu cabeleireiro. A casa tá fechada aí, amor? Olha só. Olha só. Olha só. Ai, Raquel. Sujou meu nariz de tinta. Mas limpou com o dedo. Dá uma salva de palma pro que, querido? Porque eu já tenho 3 filhos em pouco tempo. Meu fundo, cadê meu fundo? Porque eu já tenho 3 filhos em pouco tempo. A mulher dele ultimamente ganhou uma criança, já está há 60 dias em Linhares, com a criança no TIM, e nós travamos essa luta, a criança morre, a criança não morre, a criança morre, a criança não morre, e nós estávamos ali com a Rebeca, dando todo o apoio que ela precisava. E eu pegava bolsa de roupa, levava para Linhares, trazia roupa suja, e às vezes ele falava, minha pedra, eu preciso ir com você para Linhares, para me ver minha mulher, eu estou com muita saudade dela. Fora da rota, eu ainda descia aqui por Nova Veneza, passava lá, pegava ele, levava para minha mulher, trazia e ele ficava todo feliz. Ele ficava muito apaixonado. Cara, só você para fazer isso comigo? Eu não estou acreditando, cara, no que você está fazendo comigo. Eu era apaixonado por cortar o meu cabelo com Don King. Esses meninos top aí, Marcelo, o próprio Don King, né? Os caras extraordinários que cortam o cabelo da gente, deixa a gente lindo, bonito. Mas aí, o que eu também é cabeleireiro. E ele, assim, tá tendo uma oportunidade brilhante de crescer. Eu falei, que você corta cabelo de um monte de gente, mas ninguém te divulga, ninguém te promove, mas eu vou te promover. O mundo todo vai te conhecer. Ele, não, João, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Eu falei, eu vou, porque você é especial para Deus, cara. Jesus tem uma linda história na sua vida. Você não tem ideia do que Deus vai fazer. Sai dessa vida bagunçada, meu filho, que você vive por aí, aprontando, fazendo as coisas, deixando a sua mulher triste, contrariada. E agora, poucos dias atrás, eu estava numa cidade, ele não tem WhatsApp não, ele não gosta de WhatsApp não. Aí ele foi lá no meu Instagram, escreveu algumas mensagens, Jó, eu quero mudar de vida, eu preciso mudar de vida, eu preciso sair dessa vida, mas muito obrigado que você está aqui comigo, cara, muito obrigado que você é meu amigo, você me acolhe, você me valoriza, você diz coisas bonitas para mim, mas Anéia, cara, eu estou feliz demais. Então sempre a gente está junto, a gente valoriza. Eu saí da do King, eu estou deixando ele cuidar da minha barba. E ele fala, Jó, ninguém mais vai colocar a mão em você. Esses caras já era para eles. Ele falou até por Don King, é eu que vou cuidar de você. Então às vezes eu chego lá na hora do culto, Ângelo, eu chego lá tarde. E ele, não importa não, eu vou fazer sua barba depois do culto. E aí depois do culto ele já leva a tinta para pintar minha barba, tá, querido? Eu já tenho fio branco, mas eu quero estar sempre bonito. E aí então ele cuida da minha barba. O improvável cuida da minha barba. Aquele que apronta por lá, pinto 7. Eu falo, você vai cuidar da minha barba. Você não tem ideia como você é importante, cara. Você não tem ideia o quanto Deus vai fazer na sua vida, o quanto que você vai ser próximo a essa mulher, essa meninada que você já colocou na terra. Eu falei, eu vou te levar você no hospital, mas pelo amor de Deus, não embucha essa mulher no hospital. Chega de criança, meu filho. Quando essa mulher chegar, passa um canivete nesse negócio seu. Vai cuidar desses meninos seus, focar nas crianças que tem. Vamos organizar a sua vida para você ficar bem.
Jesus está ali com ele, Jesus está cuidando. A criança, querido, que estava feinha, eu fui na UTI, visitei a criança. E a criança, ninguém dava nada pela criança. A criança está linda, é que vocês precisam de ver. A gente travamos um tempo lindo de oração naquele lugar. E a nenenzinha está bonitinha, com aquelas roupas bonitinhas, que arruma, e ele está maravilhado. A família está maravilhada. Então todos nós somos simples, amém? Todos nós somos simples. Né, pastora Teca? Mas cada um de nós temos um coração tão grande para amar e cuidar das pessoas, independente das nossas falhas. Eu sou cheio de defeito. Você que está aqui também nessa noite tem um monte de defeito. Mas não fique olhando para os seus defeitos, para as suas fraquezas, para os seus pecados, para as suas lutas, que você às vezes atravessa, que você trava para você chegar lá, para vencer. Quantas das vezes o diabo olha para você e fala: você não tem condição nenhuma de cuidar de ninguém. Olha o que você fez essa semana, cabra. Aí muitas vezes você fica triste, contrariado, não é verdade? Com alguma coisa que você fez. Mas aí é hora de a gente recomeçar, não é verdade? Não, Deus, eu estou aqui. Eu não vou parar, o diabo não vai me parar, porque o Senhor me levantou lá atrás. Eu sou filho de Deus, eu sou chamado do Senhor. E eu vou continuar caminhando. Eu vou seguir em frente com Jesus. Eu vou avançar. Eu vou fazer acontecer. O diabo não vai me parar. É assim que nós seguimos com Jesus. Amém? Diz comigo: não importa os meus defeitos. Não importa as minhas fraquezas. O Senhor está comigo. Eu não sou mais improvável. Eu sou bonito em Cristo Jesus. Eu sou bonito em Cristo Jesus. O diabo não tem poder na minha vida. Por mais que eu seja tentado, eu vou continuar firme, porque eu tenho uma grande missão nessa terra. Amém? Eu fico tão feliz quando eu vejo esses jovens andando por aí, né, meninas? Pregando nos lugares, participando dos encontros deles, fazendo encontros maravilhosos por aí, noite de vigília. Eu falo: Deus, que juventude linda que Deus levantou nessa cidade. Como que esses garotos, essas meninas têm brilhado, amém? Eu queria pedir que todos os nossos adolescentes ficassem de pé. Todos vocês, os jovens também. Vocês são demais. Dá uma salva de palmas para ele. Eu sei que todos os adultos aqui trabalham duro para ganhar a vida para Jesus, tal. Eu sei disso, vocês são extraordinários. Mas esses meninos foi salvo. Esses meninos foi salvo por Cristo Jesus. Para muitos eles não tinha sentido nenhum. Pode sentar, vocês é lindo. Para muitos eles não valiam de nada, né? Muitos olhavam: quem é esse menino? Quem é você para falar isso comigo? Você é tão pequeno, você é tão jovem. Você fala isso para mim? Mas Jesus te chamou, amém? Estevão, eu gosto tanto de você, seu alemão, tá? Eu te admiro, cara. Sempre que eu olho para você no louvor, você tá com a mão para cima, glorificando a Deus, participando de tudo, tá presente, não é verdade? É meu amigo lá atrás, filho da Andréia, né, meu filho? Cauãzão presente aí, as meninas todas, né? Duarda, né? Duarda, qual é o nome da outra que eu esqueço? Emily. Todas elas a minha chegada. E eu tenho muito orgulho de vocês, porque vocês já travaram dificuldade tão grande lá atrás, familiar, luta, tempestade, que muitas das vezes vocês acham que não ia avançar, não ia fazer acontecer, mas vocês estão aí, estão brilhando. Amém? Aline, né, Aline? A Aline já travou cada batalha, cada prejuízo na vida, né, minha filha? Que já passou, mas está de pé. Vê as lutas, vê as tempestades, vê perca, mas ela está com Jesus caminhando. A baixinha do lado dela lá, qual é o seu nome, minha filha? Que eu esqueço? Adriele caminha com Jesus. Cada um de vocês travaram luta lá atrás, perca na família, separação, tantas coisas, mas caminham com Jesus, amém? Estão bem, estão bonitas, estão bonitos. Perto de ali é Emily, né? Emily, quantas lutas, né, Emily? Minha filha, que você já passou. Quantas tempestades. Caminha só, mas caminha firme.
Às vezes a família não está aqui, mas ela está aqui brilhando, fazendo acontecer, fazendo foto, cuidando da parte de mídia, fazendo convite, participando com os jovens. Sabe por quê? Você não é improvável. Talvez para o mundo lá atrás você era, mas você agora é um povo de Deus, é um povo escolhido, é um povo lavado pelo sangue de Jesus, amém? Quando eu olho para Pedrão, né, Pedrão, que está encostado lá em casa, essa sarna, não é verdade, meu filho? Veio de uma família tão conturbante, tão complicada lá atrás, né, Pedro? Mas Jesus vai salvando, Jesus vai modificando, vai alinhando, trouxe Pedrão, Samara ganhou o coração dele, salvou ele, não é verdade? Está salvo 2 vezes. As irmãs dele estão por aí. Qual o nome das negras? Que eu esqueço. Lívia e Luane. Lívia e Luane. Estão todas na presença de Jesus. Porque um vai incentivando o outro. Pedro veio, depois incentivou as meninas. E as meninas estão caminhando. O sonho dele é ganhar a mãe dele para Jesus. É ganhar o pai. E Cristo vai fazendo. Filha de Lívia, né? Abençoada de Deus. Como que Deus está te usando? E está feliz porque a mãe veio para Jesus. Né, nego Carlinhos? Nego Carlinhos lá atrás, ninguém dava nada por ele. Era apenas tinha uns bração para cuidar de uma academia e tirava onda pra caramba, né? De um gostosão, né, meu filho? Mas Cristo salvou, Cristo libertou, trouxe, é servo, um cabra arretado que faz acontecer. Não é verdade? Dá uma salva de palmas para ele. Ele é servo mesmo, serve, casou, está abençoado. Vitor, Deus salvou Vitor também. Vitor Putin, não é verdade? Ninguém dava nada por ele lá atrás. Salvou, ele está servindo. Um homem de Deus. Ainda deu a Nath, né? É Nath, né, Nath? Ainda deu Nath para ele. Salvou o ogro, né, meu filho? Então, uma família linda aí, uma criançada que eu nunca vi criança. Cada um levou um punhado, mas estão de pé, estão bem, estão caminhando, estão vivenciando as promessas de Deus. Amém? Todos vocês aqui é especial para Deus. Eu tinha traçado um roteiro grande aqui no meu. Qual o nome disso aqui? Tá. Deus mudou tudo, porque Ele nos deu outra direção. O que tinha que falar nessa noite. E você é especial para Deus. Amém? Você foi levantado nesse tempo para mudar uma geração. Para olhar para aquele que está triste, está acabado, está batido. Não tem jeito mais para ele. E você vai ajudar. Você vai pegar na mão e você vai caminhar. Amém? Você vai estar do lado dele. Não importa o que você fez. Não importa o que você está vivendo. Eu estou com você. Né, Di? Marilde salvou Maza também. Salvou Maza. Maza hoje é serva de Deus, está servindo, é um homem de Deus, está presente em tudo, porque Jesus veio para transformar, para mudar a história dessa cidade e a história de tantas outras pessoas.